No último vídeo, nós falamos sobre uma pergunta que muitos psicólogos fazem. Se você já teve aborto, como foi sua gestação. E hoje eu vou explorar a culpa inconsciente da mãe. Se você não me conhece, eu sou a Viviane, eu tô nesse canal, sou mãe de um autista não verbal e eu falo sobre maternidade atípica, autismo infantil, desenvolvimento infantil de forma natural de mãe para mãe. Então já sabe, se inscreve se não for inscrito, curte esse vídeo pro YouTube entregar ele para mais pessoas. Assim que veio o diagnóstico, uma das primeiras coisas que eu pensei foi: o que eu fiz de errado? E aí eu comecei a repassar tudo na minha cabeça. Será que foi algo que eu comi na gravidez? Será que foi o parto que foi muito estressante? Será que eu devia ter percebido antes? Será que eu dei celular demais para ele? Bom, a culpa bateu forte. Como se eu tivesse falhado com a pessoa que eu mais amo no mundo. E por mais que eu ouvisse que não é culpa sua, o coração de mãe não entende isso. É como se de repente eu tivesse que reconstruir toda a minha história com meu filho, mas agora carregando uma dúvida que ninguém pode tirar de mim. Mas sabe o que eu descobri depois de muito chorar, estudar e conversar? Que essa culpa não é só minha. Ela é de uma sociedade que joga tudo nas costas da mãe. E que o autismo não tem um culpado. Ele tem um contexto, uma origem multifatorial, uma história que ainda está sendo escrita. E nessa história, meu papel não é ser culpada. Meu papel é ser a base. A pessoa que acolhe, que entende, que aprende, que luta todos os dias ao lado do meu filho. Então, se você também sente essa culpa, fica comigo, porque esse vídeo é para nós. Muitas mães, elas sentem isso e essa ansiedade reforça sem perceber. Porque quando um filho é diagnosticado, a primeira reação das mães não é apenas buscar respostas, mas é buscar culpas. E isso acontece quase que automaticamente. Sem perceber, a gente começa a revisitar cada momento da gestação. Então, será que foi aquele susto que eu tomei no segundo mês? Será que foi porque eu comia aquilo? Será que foi a cesárea? E aquele remédio? E o estresse? E o parto? É como se o diagnóstico viesse com um peso invisível no ombro da mãe, dizendo: procure o que você fez de errado. E o pior é que a sociedade não alivia, pelo contrário, às vezes reforça isso com perguntas sutis, ou nem tão sutis assim. Mas ele mamou no peito? Você tomou ácido fólico? Ah, ele andou no tempo certo? Ah, você fez cesárea, né? Então essas perguntas, elas podem parecer inofensivas para quem fala, mas para uma mãe que já está fragilizada, soam como um julgamento, como se todo o destino daquela criança tivesse sido definido pelas escolhas ou limitações dela. Mas aqui vai uma coisa que eu precisei entender com o tempo, que nem tudo tem uma explicação linear. Nem tudo está nas nossas mãos e nada, absolutamente nada justifica o peso da culpa das mães, que essas mães carregam sozinhas. A culpa, ela não ajuda. O que ajuda é acolhimento, informação, apoio, amor e principalmente entender que diagnóstico não é uma sentença. É apenas o começo de um novo olhar. A gente já sabe que o autismo tem origens multifatoriais e não é culpa de ninguém. A ciência já sabe que o autismo não tem uma única causa. Ele não surge por um evento isolado, uma escolha durante a gravidez ou algo que a mãe deixou de fazer. A verdade é que o autismo tem origens multifatoriais. Ou seja, isso envolve uma combinação de fatores, tanto genéticos, ambientais e neurológicos, que ainda estão sendo estudados. E quando eu falo que estão sendo estudados, é porque o desenvolvimento neurológico humano é extremamente complexo. O cérebro de uma criança começa a se formar antes mesmo do nascimento e passa por mudanças intensas nos primeiros anos de vida. Então, há milhões de conexões sendo criadas, organizadas, refinadas. É um processo delicado, cheio de variações. E essas variações fazem parte da diversidade da vida. Então, se alguém
disse que o autismo do seu filho foi culpa de algo que você não fez, respira fundo, porque essa pessoa, ela tá repetindo um discurso antigo, sem base, que só machuca. Inclusive, agora gravando o vídeo, eu lembrei de um fato. Eu tava com o Pedro na sala de espera do neuro. E enquanto a gente tava esperando, tava eu, o Pedro e a minha filha. A gente tava esperando o neuro chamar o Pedro pra sala. Tinha um casal na nossa frente. Era um casal com uma menina. A menina, ela devia ter em torno de 9 anos, mais ou menos. E o que eu ouvi daquele pai pra mãe foi algo que me deixou muito estressada. Sabe quando a pessoa tem o poder de te estressar e você nem conhece a pessoa? Pois bem isso. Eu tava esperando o médico me chamar e não tem como você não ouvir a conversa dos outros que estão ao seu redor, né? E o pai, ele era totalmente resistente à questão do autismo. Então ele não acreditava que a filha tinha nada. Pelo contrário, ele achava assim que a mãe era culpada, porque a culpa era da mãe, que a mãe não prestou atenção no filho, que era um absurdo ele ter que estar ali com aquela criança, que aquela criança não tinha nada, que a mãe estava inventando coisas da cabeça dela, que se ela tivesse alguma coisa, a culpa era dela. E aquela mãe, ela estava tão cansada, você via assim nela o cansaço tão grande que ela não tinha forças para responder aquele absurdo que o marido estava acusando ela. E quantas mães não são assim? Outro dia eu tava na clínica do Pedro, tava na sala de espera. E aí a psicóloga tava conversando com um pai extremamente ignorante, sabe? Aquele cara que todo dono da razão. E cada absurdo que ele falava, que eu ficava assim, e ele rebatia a psicóloga falava pra ele as questões e ele rebatia com uma ignorância que era absurda. Eu fiquei assim extremamente desconfortável do lado dele, ele falando uns absurdos assim pra psicóloga sobre a culpa ser da mãe do filho deles, né? Ser da mãe do filho deles, que não dava atenção suficiente, que não prestava atenção, que não cuidava direito, porque era obrigação da mãe isso. Não era obrigação do pai, era obrigação da mãe, porque a mulher na sociedade, ela tem que cuidar do filho, ela tem que, sabe? Então assim, ele falava cada absurdo e eu olhava pra psicóloga, a psicóloga olhava pra mim e a gente ficava assim, meu, sabe? Quando você fica cheia e a psicóloga rebatia e ele não aceitava. Então assim, quando a psicóloga disse que ele provavelmente tinha que investigar o autismo nele, ele ficou revoltado. Ele falou com a psicóloga que se a psicóloga fala que ele tinha autismo, ela era bipolar. Tipo, uma coisa tipo nada a ver, sabe? Mas tipo, pra rebaixar mesmo a mulher. Então é uma situação machista que aquilo me incomodou de uma forma que quando ele saiu, sabe, o ambiente estava pesado, estava negativo, e a psicóloga olhou pra mim e falou assim, meu Deus, coitada, você tem que ouvir isso. Eu falo assim, eu ouço isso tantas vezes, e eu falei assim, gente, é um absurdo tudo que ele falou, era um absurdo assim, e realmente eu fiquei chocada que existiam pessoas, ali eu pude ver a ignorância das pessoas, e eu fiquei imaginando coitada deve ser essa mulher dentro dessa casa, sabe, como que ela é tratada. Ela deve ser tratada na base da ignorância, da culpa é dela, se o filho se machuca é culpa dela, se o filho tem alguma coisa é culpa dela, e ele é isentão de tudo. Então assim, eu não achava que isso era tão real. Então quando você passa a observar isso nas pessoas, é chocante, de verdade, é chocante. Se você ainda não ouviu ninguém fazendo algum discurso machista ou preconceituoso, o dia que você ouvir, você vai ficar chocado. Principalmente se você está estudando sobre isso. Então, a pessoa tem um filho que tem o diagnóstico e ela se recusa a aceitar que o filho é autista, e ela se recusa a aprender, e ela se recusa a escutar, só vai fazer mal para a criança, porque ela vai criar, a gente pensa que o autista não está ouvindo os absurdos, a gente imagina que os autistas não entendam, mas eles entendem absolutamente tudo, e eles replicam isso,
Então se o autista vive num lar onde o pai ou a mãe, no caso, um dos pais, eles se tratam mal, se tratam com ignorância, é muito provável que esse autista vai replicar isso fora da casa. Então é muito importante que a gente fale sobre isso, porque é extremamente difícil. E voltando, o diagnóstico do diagnóstico de autismo, ele não é culpa, é apenas um nome para entender melhor como que aquela criança percebe o mundo, e a partir disso acolher, apoiar e respeitar. Não é sobre buscar culpados, é sobre construir pontes. Eu vivi essa culpa, foi pesado, eu me questionei, eu me culpei, revivi cada detalhe da gestação, do parto, dos primeiros meses, como se eu pudesse encontrar uma explicação. E a sociedade, ela vai empurrar essa responsabilidade para a mãe com tanta força que a gente começa a acreditar que falhou em algo essencial. Mas hoje eu entendo que meu papel não é procurar culpado. Hoje o meu papel é cuidar, amar, entender e lutar. Lutar pelo acolhimento, por respeito, por um mundo que enxergue meu filho como ele é e não como querem que ele seja. Não foi fácil chegar até aqui, mas eu tô aqui. Tô mais forte, tô mais consciente, com mais amor do que culpa. E se você é mãe e também está nessa caminhada, saiba, você não está sozinha e você não tem culpa. Então, mãe, se você se sente com essa culpa, respira fundo. Saiba, de novo, você não está sozinha. Essa dor silenciosa que você carrega no peito já foi sentida por muitas outras mães. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez ninguém tenha dito ainda. Você não fez nada de errado. Você é humana, você é sensível, você está aprendendo, está crescendo junto com seu filho. E mais do que isso, você é a melhor mãe que seu filho poderia ter. Com seus acertos, com seus erros, com suas noites mal dormidas, com seu amor que insiste mesmo quando o mundo cansa. Então não abaixe a cabeça, não aceite essa culpa, se erga, se acolha. E lembre todo dia que você é a força, você é o amor e você é o abrigo. E seu filho tem muita sorte de ter você. Se esse vídeo ele fez sentido para você, compartilha ele com outras mães. É importante que a gente busque esse acolhimento e que a gente se apoie, né? Se você gostou desse vídeo, curte ele, compartilha com outra mãe. Se inscreve se não for inscrito, porque muita gente acredita, que muita gente assiste o canal, mas não é inscrito. Muita gente às vezes assiste o vídeo todo, mas não curte. E isso é extremamente importante para que o YouTube comece a entregar esse vídeo para outras mães, para que ele torne esse vídeo mais relevante para outras pessoas e que mais pessoas possam se beneficiar com ele. Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Já deixa o seu curtir. E é isso, gente. Até o próximo. Tchau.